Foi divulgada uma informação de que o Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff, desejaria que empresas de internet que oferecem serviços aos seus clientes brasileiros armazenassem cópia dos dados todos no Brasil, fisicamente. É real esse pedido? Como ele pode ser incluído na lei e é execuível? Bom, é real esse pedido, quer dizer, essa é uma preocupação da presidenta, é uma proposta dela após esse escândalo de espionagem, quer dizer, ela de fato pediu isso. Os técnicos que trabalham conosco e também nos ministérios estão estudando a melhor forma de incluir isso no Marco Civil e pensando quais são os prós e os contras dessa decisão. Qual é a sua opinião? Antes de dar minha opinião, só lhe dizer, é possível fazer isso? Sim, isso é factível. No entanto, o governo não quer que essa seja uma regra, que seja, digamos, obrigatória para um blogueiro brasileiro necessariamente. Então, nós estamos estudando uma redação que exija, eventualmente, que apenas grandes empresas internacionais que exploram serviços no Brasil, guardem cópia desses dados para fazer com que a legislação brasileira, que garante privacidade ao internauta brasileiro, se aplique a esses dados também. Porque um dos problemas que diz respeito a esse tema é o problema de jurisdição. Não estando esses dados armazenados no Brasil, sobre eles se aplica a lei brasileira ou não. Para resolver esse problema, entre outros, a ideia seria obrigar o armazenamento no Brasil. O senhor acha que se o Marco Civil tivesse sido aprovado com essas medidas a respeito de data centers no Brasil, isso teria inibido as agências de espionagem dos Estados Unidos a cometerem esses atos de espionagem como a gente acabou conhecendo agora? Eu vou te responder de outra forma, Fernando. Eu acho que toda vez que houver um ato de violação da nossa soberania, que mereça uma resposta firme, dura do Brasil, que represente inclusive custo para as empresas desse país que violou a nossa soberania, certamente vão pensar duas vezes em violar nossa soberania se significar perda de recursos para as empresas desses países. Ou seja, está relacionado a uma questão econômica financeira. Não, não é econômica financeira, é uma resposta política a um problema político. O impacto o impacto dessa resposta é econômico-financeiro. Infelizmente, muitas vezes a única linguagem que se entende é a linguagem econômico-financeira. Mas a resposta é política a um problema político. É uma decisão política que está sendo tomada, que eventualmente será tomada, não sei se no Marco Civil ou na Lei de Proteção de Dados, mas é um problema político e, portanto, sim, se houver isso, eu tenho certeza de que vão pensar duas vezes em fazer de novo. Será que o espião que está lá naquela agência e que consegue entrar numa rede por uma forma ou outra vai realmente ponderar esse argumento antes de fazer espionagem? Eu lhe diria que a reação das autoridades americanas de preocupação só surgiu quando ficou claro que isso representaria perda de recursos para as empresas americanas. E se tem uma coisa que preocupa os Estados Unidos, é o efeito econômico nas suas empresas. Só tem uma coisa que tem preocupado os americanos nessa reação toda, é o quanto isso vai custar para as empresas deles. Então, em alguma linguagem que o nosso país fale, que seja entendido por um país que violou a nossa soberania, nós precisamos falar nessa linguagem.